A Priscila Yasbeck já está com a gente aqui de volta ao estúdio do Novo Dia. Priscila, essa mudança, ela foi feita por qual razão? O Auxílio Brasil é muito diferente do Bolsa Família do ponto de vista conceitual, sem entrar no mérito de valor ou de quantidade de famílias atendidas, porque o valor e as famílias atendidas também poderiam ter aumentado com a manutenção do Bolsa Família. Mas os programas são diferentes ou foi uma mudança pensando na eleição do ano que vem para pagar uma marca aqui e criar uma marca acolá? Pois é, tem uma diferença e o Bolsa Família ele foi incorporado ao Auxílio Brasil, né? Então os especialistas eles dizem todas as regras que existiam no Bolsa Família, elas estão no Auxílio Brasil, inclusive houve esse reajuste da linha da pobreza e de extrema pobreza que passaram a ser de R$100 e R$200. Então esse foi um avanço, é um ponto positivo que os especialistas indicam, ainda que esses reajustes não tenham acompanhado a inflação. Então esses são os pontos positivos. Daí vale falar, Colombo, que existem 9 condições para que as pessoas recebam o auxílio, 3 condições formam o que o governo chama de núcleo básico. E tem outras 6 regras que são as chamadas regras suplementares, que são outras condições novas. É aí que está o principal problema, porque essas novas condições, elas pulverizam o programa e elas acabam trazendo alguns penduricalhos, nas palavras dos especialistas, que podem tornar o Auxílio Brasil menos sustentável do que o Bolsa Família. Esse é o grande risco. E aí, o que a gente trouxe aqui? 4 novas regras, daquelas 6 que são suplementares, que não são as principais, para exemplificar por que elas podem ser um problema. Então, ali a gente tem o Auxílio Criança Cidadã, que está sendo chamado de voucher creche pelos críticos. E aí, qual que é o problema desse auxílio? Ele vai pagar R$200 e R$300 para as famílias que não conseguirem vaga em creche, R$200 para as crianças que estudam em período, em meio período, né? E para a criança que estuda no período integral, seriam 300, que ficaria na creche no período integral, seriam R$300. Então, são R$200 e R$300, só que acontece, eles pedem que a família tenha uma atividade remunerada e esteja no mercado formal. Ou seja, o foco do Bolsa Família é justamente as pessoas que não estão no mercado formal, que não têm emprego. São os miseráveis, né? Exato, são cerca de 75% dos beneficiários são informais. Então, eles focam numa parcela pequena dos beneficiários. E um outro problema é que as creches têm que ser credenciadas e o governo vai fazer esse pagamento diretamente para as creches. Então, também pode haver um problema de habilitação dessas creches e depois de acompanhamento delas. Iniciação científica e auxílio esporte escolar. Isso aqui é uma bolsa. Então, para as famílias que preencherem os requisitos ali do núcleo básico, os estudantes vão poder participar de concursos de iniciação científica e de esporte, de bolsa esporte. E eles vão receber 12 parcelas de R$100 mais um bônus de R$1.000 se vencerem esses concursos. E aí, quais são os problemas apontados? São 10 mil crianças só por programa dentro da iniciação científica, 10 mil dentro do auxílio esporte escolar. Isso pode gerar uma diferença entre os jovens beneficiados. Como uma especialista me definiu, vai pegar a franja superior dos beneficiários do Bolsa Família, que são aqueles que têm condição de vencer esses concursos, e pode gerar uma diferença entre os jovens da zona rural e da zona urbana. E aí esse aqui é o Inclusão Produtiva Rural, que ele acaba com o programa de aquisição de alimentos, que é um programa muito importante de produtores rurais que vendem uma parte da produção que vai para a merenda escolar, então eles conseguem uma renda vendendo sua produção para as prefeituras. Esse programa acaba e aí as famílias elegíveis, elas passam a receber um benefício, mas tem que doar 10% da produção delas. Então, como que é feito esse acompanhamento? Ainda não se sabe, no decreto eles dizem que vai passar por uma regulamentação, mas imagina para acompanhar essas famílias doando 10% da produção delas, que já é muito pequena. Então, bom, a gente tem uma outra tela também para mostrar com as diferenças principais, é exatamente. Isso? Entre Auxílio Brasil, Bolsa Família. Exatamente. E aí, a gente falou um pouco das regras, aí quais são as conclusões? O programa acaba perdendo o foco, ele deixa de ser impessoal. Então o Bolsa Família, ele não tem uma pessoalidade, não é o governo que define quem vai receber. É muito simples, é muito focado. Então as pessoas entram ali no pedido de cadastro e não tem critérios subjetivos. Então isso pode gerar uma ingerência ao ter que ver qual família que pode receber o auxílio creche, qual família que vai ganhar ali o auxílio esporte. O critério não é tão claro. Exatamente.
Aí tem esse Como acompanhamento. se fosse uma emenda de relator, assim. Exatamente, uma coisa meio difusa, né? E daí tem um acompanhamento complexo, então isso pode tornar a gestão mais inchada, porque vai exigir que mais profissionais acompanhem as famílias, para ver quais famílias são elegíveis ao auxílio creche, para acompanhar a doação da produção rural. Pulveriza o orçamento do Auxílio Brasil, esse é um grande problema que eles estão apontando, porque cria novas condições, isso pode aumentar a fila dos beneficiários. Daí gera aquela diferença entre os beneficiários que eu falei, por exemplo, as crianças das áreas urbanas podem ter mais chance de conseguir as bolsas do que das áreas rurais, e também aqui a questão dos empregados formais, que podem ter mais acesso a benefícios, e tem essa questão das medidas pouco efetivas, então algumas medidas que focam ali no público que tem um emprego formal, né? Daí, resumindo, Colombo, você me perguntou no começo, é eleitoreira essa medida? O que acontece? Isso aqui é o governo tentando falar, ó, deixamos o Bolsa Família com uma cara mais meritocrática, que é uma palavra que o governo gosta de usar, né? Estamos fazendo com que a população saia da pobreza e consiga emprego. Mas o que os especialistas falam é que o Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente, que funciona muito, justamente porque é um programa focado, enxuto, simples e que funciona. E ele funciona para tirar as pessoas da condição de extrema pobreza. Ao colocar um monte de penduricalhos, ele perde um pouco da efetividade. E só para acreditar, quem me ajudou também nessa apuração foi o Flávio Cireno, que é da Fundação Joaquim Nabuco, um pesquisador aí do assunto. É isso. Meritocracia é super importante, né? Mas para quem está com a barriga cheia, né? Tem casa para morar, saneamento básico, Se aí as a gente condições pode cobrar... fossem iguais. Né? Exatamente, né? Valeu, Priscila. Obrigada. Importante levantamento para a gente tentar entender exatamente o que é que está acontecendo com esse programa social que é muito importante para muita gente.